E aí, galera do 7º ano, olha eu de volta aí. Deu tempo de tomar uma aguinha, um cafezinho, dar uma relaxadinha? Respirou? Então agora vai lá para a página 188 da apostila de vocês, onde nós iremos falar das revoltas populares. Gente, depois que acabou a peste, depois que eles superaram algumas dessas dificuldades, a Europa ficou um caos. Ficou devastadíssima. A crise vem. O que acontece? Eles começam a aumentar impostos, porque atingiu a todas as camadas sociais. Isso nós vimos ali na atividade 1. Então eles começam a aumentar impostos. Ainda existiam os feudos. Nos feudos, eles inventam impostos que não existiam. Tá? Nas cidades, eles aumentam o preço dos alimentos, eles aumentam o preço dos impostos. Então, as pessoas estão descontentes, tá? Com esses grupos aí, com a nobreza, com os burgueses, tá? Que surgiram nas cidades, com os senhores feudais, com tudo isso, e agora começam alguns levantes populares em toda a Europa. Tem até um mapa ali, tá? Que eu não vou falar, né? Quem vocês estão com a apostila aí, estão olhando, tá? Aonde está verdinho nesse mapa aí são revoltas populares. E onde tem as bolinhas ali, aquele asteriscozinho ali, são as revoltas urbanas. Então, o verdinho as revoltas camponesas, estão os feudos, e as bolinhas ali, as revoltas urbanas. E a gente viu que foram várias as revoltas ali por toda a Europa. O povo estava descontente com toda a situação. Por quê? Porque a classe dominadora, é óbvio que ela vai querer superar de alguma forma essa crise. Vai ser em cima de quem que eles vão querer superar? Em cima da camada mais baixa da população. E aí vem, na outra página ali, na página 189, a guerra. Tá? E é o nosso último conteúdo dessa apostila. Graças a Deus, terminaremos hoje a guerra dos 100 anos. Sabe o que é interessante? Às vezes vai cair numa prova, às vezes vai cair em alguma coisa assim. O interessante é que a guerra dos 100 anos, se eu perguntasse para vocês assim: pessoal, quanto tempo durou a guerra dos 100 anos? Tempo! 100 anos, né, professor? É a mesma coisa que perguntar qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. É aí que vocês se enganam, porque durou 116 anos, para ser mais específico. Ela é conhecida como a Guerra dos 100 Anos, porém, ela durou 116 anos, para ser mais específico. Quem que guerreava na Guerra dos 100 Anos, professor? Era uma disputa entre França e Inglaterra. Sempre uma disputa por poder, sempre uma disputa. Durou mais de 100 anos essa guerra entre França e Inglaterra. Depois a gente vai ver essas duas potências lutando junto na Primeira e Segunda Guerra Mundial, deixando essas diferenças de lado. Mas antes não, na Guerra dos 100 Anos então, eram essas duas potências que guerreavam entre si, França e Inglaterra. Ali no texto de vocês vai ter ali uma personagem que ficou muito conhecida, francesa, Joana d'Arc, uma guerreira, tá? Ela liderou o exército francês por muito tempo na Guerra dos 100 Anos, foram muitas conquistas em batalhas, tanto que condenaram ela à morte por fogueira, e essa morte porque acreditavam que ela praticava bruxaria. Por quê? Porque ela fala que tinha ouvido a voz de Deus, e Deus tinha falado com ela que ia dar muitas vitórias e muitas conquistas. Então eles acabaram condenando ela por bruxaria nessa época aí, tá? Sabe o que é interessante? Tem uma ilustração ali da morte dela na fogueira da Joana d'Arc. E quem está condenando ela e assassinando ela tem uma cruz vermelha, que provavelmente era a igreja que ia contra as práticas de bruxaria. Que mais para frente na França, como ela era uma heroína, a própria igreja torna ela uma santa. Olha que ironia, gente. A igreja condena por bruxaria e muitos anos depois a igreja vê que ela foi uma heroína e acaba colocando ela como santa. E agora vamos para a atividade 2, só para a gente finalizar esse nosso caderno, que
que depois a tarefa eu posto ali junto com os vídeos no Classroom. Tá bom? Tem 2 fragmentos aqui que eu quero ler bem rapidinho para vocês. 2 fragmentos aqui. Leiam os textos a seguir. Presta atenção. 2 textos escritos por 2 classes diferentes. Aconteceram nesse tempo na Inglaterra grandes desgraças e rebeliões. Um movimento do povo miúdo. Essas más gentes, os servos, diziam que no começo do mundo não havia servos e que ninguém podia sê-los. Queriam ser todos iguais e se lavraram ou faziam algum trabalho para seus senhores, queriam ter seu salário. Olha, gente, eu acho que absurdo o servo querer ter um salário, querer ser igual. Que absurdo essa classe miúda, né? E aí vem o outro. As coisas não podem ir bem na Inglaterra, e elas só irão quando os bens forem possuídos em comum, quando não mais haverá nem vilões e servos, nem gentis e homens nobres, e quando formos inteiramente iguais. Dá para ver que são 2 classes sociais diferentes que escreveram esse texto, né? Os fragmentos se referem à Inglaterra do século XIV. Eles analisam a situação social da mesma maneira? É óbvio que não. É óbvio que não. Um está olhando de cima para baixo. Imagina esses miúdos aí. Imagina essa classe aí querendo ser igual a nós, querendo salário. Capaz. E o outro olha de baixo para cima. A Inglaterra só vai ser bacana, só vai ser legal quando todos forem iguais, quando os bens forem distribuídos de igual maneira. Olha bem. Qual deles foi escrito por cronista simpático à nobreza? Justifique. É óbvio que é o primeiro, que está falando ali dos camponeses, que está colocando a nobreza como uma classe diferenciada e os camponeses como uma classe inferior. Então, é o primeiro texto. Qual deles foi escrito por um líder popular? É óbvio que o segundo, que busca essa igualdade entre as classes no texto aí, né? Certo, pessoal? Respondido então a atividade 2, depois a gente vai para o teste e finalizaremos com a em casa. Certo, pessoal? Um beijinho no coração de vocês. Eu sei que a quinta-feira é um pouco mais cansativo, porque nós temos 2 aulas, mas faz parte. Certo, pessoal? Fui até segunda-feira, se Deus quiser.